Exponencial é. Sério, exponencial. Depois tu me mostra. Depois tu me mostra. Gente, vamos lá, voltando. Olha, então, continuando com a aula de cálculo do apótema, tá certo? Preste atenção. Continuando. Vamos agora para a próxima página. Não, ainda na página 24, né? Tem a terceira questão. Então, tem assim, ó. Gente, então, ó, então, olha, sabendo que a medida do raio é 3 centímetros, determine a medida do apótema e dos lados desse amuleto. Utilize raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Pronto, gente? Pronto? Rapidinho aqui. Nono ano. Gente, presta atenção. Com relação a essa terceira questão, como foi que se chegou a esse resultado? Vejam só. Nesse caso aqui, ele fala do hexágono escrito. Então, a gente viu que para calcular o lado, tá certo, de um hexágono escrito em uma circunferência, não é igual à medida do raio. Olha aqui embaixo. Ó. L6, que é lado do hexágono, é igual ao raio. Então, se nessa questão diz que o raio é igual a 3 centímetros, então a medida do lado é igual a 3 centímetros, tá certo? E com relação aqui, ó, o apótema, para encontrar o apótema do hexágono escrito em uma circunferência, é o raio, que é 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. 3 dividido por 2 não dá 1,5? Então, raiz quadrada de 3, a questão pediu para substituir por 1,7. Então, se vocês fizerem 1,5 vezes 1,7 não, 1,73. Então, se vocês fizerem 1,5 vezes 1,73, será igual a 2,595 centímetros. Então, aí eu encontrei a medida do lado e a medida do apótema de um hexágono escrito em uma circunferência, onde o raio é igual a 3 centímetros, tá certo? Aí tem assim agora, ó. Então, olha, agora vamos ver o seguinte, ó. Na passagem do ano. Tirei. Aí. Pronto. Vamos ter assim. Na passagem do ano, é comum que as famílias se reúnam e façam uma refeição chamada, esse nomezinho aí, ó, cheia de comidas e bebidas diversas. O cardápio é bastante variado e cada alimento tem um significado diferente, como felicidade, saúde, longevidade, sucesso e etc. Qual comida da culinária japonesa você conhece ou já experimentou? Precisa colocar não, tá? Só apenas imagina. Então,
Tem aí vários tipos de alimentos, vocês iriam apenas citar aí alguns, sem precisar colocar o alimento que vocês já consumiram, que gostam da culinária japonesa. Mas o que eu quero chamar a atenção, além disso, é com relação a essa imagem que tem do lado aí. Nós temos uma circunferência e dentro dessa circunferência nós temos um polígono que é um quadrado. Nós dizemos que esse quadrado, ele está o quê? Inscrito. O quadrado está inscrito em uma circunferência, tá certo? Então, aqui, ó. Imagine que durante, presta atenção, ó. Imagine que durante a comemoração de final de ano, vários alimentos são colocados em uma caixa com divisórias e servidas dentro de uma bandeja circular, como representado na figura da página anterior. A caixa com divisórias aproxima-se de qual polígono escrito na circunferência representado pela bandeja? Como já acabaram de falar aí, é um quadrado que está inscrito na circunferência, tá certo? Quinta questão. Vamos ver o seguinte. Observe ao lado a representação geométrica da imagem da atividade anterior. E a partir dela, responda aos itens a seguir. Então, vamos lá, ó. Pronto? Aí vamos ter aqui, ó. Na figura, trace todas as diagonais do polígono e destaque o raio da circunferência com a letra R e o centro da circunferência com a letra O. E o lado do polígono com a letra L. Olha a imagem aí, ó. Tracei as duas diagonais, que é a diagonal AC e BD. Aqui, ó, AC e BD, tracei as duas diagonais. Logo em seguida, o encontro entre as duas diagonais, eu vou ter aqui o ponto O, que é o centro da circunferência, ponto O. Nesse caso aqui, quando essas diagonais se cruzam, tá certo? Então, vai dar origem aqui, no caso, aos raios, sabendo que raio é o quê? É o segmento que vai do centro à extremidade desse polígono. Então, temos aqui, ó, raio, raio, raio. E temos aqui os lados, que é representado pela letra L, tá bom? Sei não. Então, aqui, presta atenção. Então, aqui... Então, aqui nós temos os lados, são 4 lados, polígono. Temos os raios, que eu representei pela letra R. Temos o centro da circunferência. E esse segmento OM é o apótema. Presta atenção. Esse segmento OM é o apótema. O que é apótema? É o segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio, tá certo? De um dos lados do polígono. Então, eu tracei aqui, ó, no lado AD, coloquei o ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes. Então, unir o ponto médio ao centro da circunferência, unir o ponto médio aqui, ó, ao centro da circunferência. Então, esse segmento OM é o que nós chamamos de apótema. E temos aí um quadrado inscrito em uma circunferência. Então, na letra B, de acordo com os registros utilizados no item anterior, não precisa você escrever isso aqui não, tá? Respostas indicadas na imagem, não. De acordo com os registros realizados no item anterior, determina a medida dos ângulos centrais. Quem são esses ângulos centrais? O A, O, D, vocês viram observar aqui, ó. A, O, D, tá bom? Aqui, ó. Os ângulos centrais, A, O, D, nós vimos que ângulos centrais são aqueles ângulos que têm como vértice o centro da circunferência. Então, AOD, o DOB, temos aqui, ó, DOB, tá certo? AD sobre DOC, desculpa. DOC, vamos ter o COB, e vamos ter o BOA. Então, cada um desses ângulos será igual a 90 graus. Será igual a 90 graus. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho um quadrado escrito em uma circunferência, então os ângulos centrais
formados pelas diagonais desse quadrado, eles serão ângulos retos, serão ângulos de 90 graus. Então, na letra C, determine o ponto M, que eu já tinha mostrado para vocês, que é o ponto médio do segmento AD. Poderia ser qualquer outro segmento, que eu poderia traçar o ponto médio. Oi. Karine. Oi? A senhora descer o quê? Fazer o quê? Voltar? A senhora fez? Fiz. Deixa eu só terminar aqui que eu volto, tá bom? Depois eu te mando para não atrapalhar a Tá aula, bom. já tá atrasada demais. Olha, determine o ponto M, que é o ponto médio do segmento AD, e traça o segmento unindo o centro da circunferência ao ponto médio. Tá certo? Determinado. Então, vocês sabem que esse segmento aqui, OM, é o que nós chamamos de apótema, tá bom? Que é o segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono escrito na circunferência. Em seguida, discuta com seu professor e seus colegas sobre o que esse segmento lhe representa. Então, aqui, resposta indicada na imagem, isso aí não precisa se copiarem, mas esse segmento ele representa o apótema do quadrado, como falei para vocês, certo? Hoje esse assunto é muito bom, é sério. Se você prestar atenção. Olha, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, Heloísa. Não, mas esse assunto é sério, é muito bom. Ok? Pronto, Heloísa. Foi eu não, foi Samara. Foi Samara, foi? Pronto, Samara. Depois eu pego com a Heloísa. Ok. Sim, deixa eu voltar aqui. Mas é isso mesmo, como eu estava falando aqui com o pessoal que estão aqui presencial, esse assunto, se vocês prestarem atenção, ele é um assunto muito fácil, é sério mesmo, porque só é fórmula, entendeu? Então, aplicou a fórmula, já resolveu a questão. Olha, aqui vamos ter o seguinte, presta atenção, como eu falei para vocês, vamos ver aqui como vai chegar a fórmula vai encontrar o lado e o apótema do quadrado escrito em uma circunferência. Certo? Então, ele usa o cosseno e o seno, mas vocês não precisam saber, tá certo? A forma como se chegou à fórmula, não. A forma como se chegou à fórmula, tá bom? Não precisa, mas aí a gente vai ver, mais adiante nós iremos ver que só precisa saber como é que se encontra o lado de um quadrado escrito e o apótema de um quadrado escrito. Aí vamos ter assim, ó. Como a OD é igual a 90 graus, vocês viram ver aí, ó, a OD é igual a 90 graus, e o apótema é bissetriz, ou seja, o segmento que será o apótema, ele também será bissetriz desse ângulo central. Então, bissetriz é o segmento que divide o ângulo em duas partes congruentes. Se o ângulo é 90 graus, então 90 dividido por 2, 45. 45 graus. Então, observa a figura abaixo e completa os espaços em brancos para calcular a medida do lado do quadrado e a medida do apótema, utilizando as relações trigonométricas seno e cosseno no triângulo AOM. Gente, vamos lá. Para encontrar o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus é
A. O cateto oposto é L sobre 2. E a hipotenusa é R. Olhem para cá, ó. Cateto oposto a 45 graus é o L sobre 2. Cateto adjacente, que é o que está do mesmo lado do ângulo de 45 e do ângulo de 90 graus, é A. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é R. Então, aqui, para encontrar o cosseno de 45 graus, será cateto adjacente, que é A, sobre hipotenusa R. E o cosseno de 45, se vocês olharem na tabela, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, vocês fariam produto dos meios pelo produto dos extremos. 2 vezes A, 2A, R vezes raiz quadrada de 2, R raiz quadrada de 2. Como a questão quer encontrar quem é A, que é o apótema, isola o A, e o 2 que está multiplicando com A passa a ser divisor. Então, fica, para encontrar, preste atenção, para encontrar o apótema de qualquer quadrado inscrito em uma circunferência, será igual a R raiz quadrada de 2 sobre 2. Nós iremos ver exemplos mais adiante. E para encontrar o seno, como é que nós encontramos o seno? O seno é o cateto oposto, que nesse caso é L sobre 2, sobre a hipotenusa R. Então, aqui, vocês iriam ver lá naquela tabelinha que o cosseno de 45 é também raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aí, nesse caso, vocês iriam, como aqui eu tenho uma divisão onde um dos termos é uma fração, repete a primeira fração, que é L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, inverso de R, que é 1 sobre R. Então, aqui, antes de efetuar produto do meio pelos extremos, repete raiz quadrada de 2 sobre 2 e vai fazer L vezes 1. L, tá certo? Aqui não é 1 não, tá, gente? É L, viu? Aqui, ó. L vezes 1, L, não é 1 não. L, tá certo? E aqui também, ó. Eita, o livro errou feio, viu? 2 vezes R é 2R, viu? 2 vezes R é 2R, não é 3R, não. O pessoal aí de casa também, tá? Aqui, ó. L vezes 1, L. 2 vezes R, 2R. Tá certo? Aí aqui, produto do meio pelos extremos. Então, saiu na frente aí, por favor. Vê só. Eita, ficou. Vai não, é porque é pequeno. Olha, presta atenção aí. Eu vou dizer o que é. Aí aqui, 2 vezes. Aqui não é L, que eu tô dizendo a vocês. Não é L? Não é L. Mas... Ô, Karina, ela tá travada ainda no quarto e quinto que... Peraí, Heitor. É o que, Heloísa? Oi? Heloísa tá calada, sou eu, Karine, Samara. É, Ela tá Samara. travada no quarto Samara. Quem falou Heloísa agora foi Heitor. Aí eu fui na onda. Foi Heitor. Vê só. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Que me atrapalharam aqui. Vê. Deixa eu falar aqui para eles, daqui a pouco eu falo para vocês. Aqui, eu estou dizendo para vocês que aqui, nessa fração aqui, não é 1 sobre 3R, não. É L sobre 2R. Aí faz 2 vezes L, 2L. Aí 2R vezes raiz quadrada de 3, 2R, raiz quadrada de 3, não, raiz quadrada de 2. 2R vezes raiz quadrada de 2, 2R raiz quadrada de 2. Isola o L, e esse 2 seria divisor de 2R raiz quadrada de 2. Aí pode cortar o 2, fica apenas R raiz quadrada de 2, certo? Então, quer dizer o quê? Que para encontrar o lado de um quadrado escrito em uma circunferência, será igual a R, que é o raio, raiz quadrada de 2. Mesma coisa aqui, para encontrar o apótema de um quadrado escrito em uma circunferência, será raio, raiz quadrada de 2, sobre 2. Olha, aqui vocês que não estão vendo. Clara. Aqui, Clara. Aqui, ó. Aqui. Sentem aí. 2R, 2L, depois é 2R.
Raiz quadrada de 2. Sente, meu amor, por favor, não pode ficar em pé, não. Ó, olha, vocês entenderam o erro que tá aí para vocês consertarem? Que aqui, olha, Gabriel Lucas, tu tava dizendo que isso não é um não, é porque tá errado, entendeu? Tá errado. Aqui é um L e aqui não é 3R não, é 2R, entendeu? É um L sobre 2R, ok? Ok, entendeu, né? Colocaram certo, não foi? Vou passar, viu? Pronto. Olha, como eu falei para vocês, aqui é um resumo. Ó. Para encontrar o lado de um quadrado escrito em uma circunferência, será raiz quadrada de 2. E o apótema será raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Vamos lá. Prestem atenção agora. Aí tem assim a sexta questão. Ó. Sabendo que a medida do raio da bandeja é 30 centímetros, determine a medida dos lados da caixa com divisórias que contém os alimentos e a medida do apótema, utilize raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Então, vejam só. Para encontrar o lado de um quadrado escrito, não é R raiz quadrada de 2? R não é o raio não é 30? Não pede para substituir raiz quadrada de 2 por 1,41? Então, só é vocês fazerem a multiplicação, ó. 30 vezes 1,41 será igual a 42,3 centímetros, certo? E com relação ao apótema, o apótema é essa fórmula daqui, ó. R raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui, R é 30. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. 15 que vai multiplicar com raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, que é 1,41. Então, se vocês fizerem 15 vezes 1,41, será igual a 21,15 centímetros. Tá certo? Então, vejam que só é fórmula. Vocês memorizando. A gente já viu tá certo? 2 casos, na verdade. Vimos quando o hexágono ele é escrito em uma circunferência. Tá certo? Então, para encontrar o lado e o apótema tem suas fórmulas. Vimos agora, para encontrar o lado e o apótema de um quadrado escrito em uma circunferência, também tem suas fórmulas. Todos eles baseados na medida do raio dessa circunferência. Então, agora vamos ter assim. O burcuro é uma sacola conhecida como sacola surpresa ou sacola da sorte. As vendas dessa sacola começam todo dia 1 de janeiro e só se encerram quando o estoque das lojas termina. O mistério dessa sacola é que, ao comprá-la, o consumidor não sabe o que vem dentro e a depender da loja em que é adquirido, ele pode encontrar desde roupas a alimentos. Tá bom? Posso passar? Não é? Um iPhone. Vamos lá. Sétima questão. Agora é sua vez. Seguindo os passos descritos na seção no mundo digital, eu pulei aí o mundo digital, mas depois vocês dão uma lidazinha, tá certo? Porque é para fazer no software. Então, realize sua representação do colar e cola em seu caderno. Não precisa fazer esse não, tá? Mas vocês dão uma olhadinha aí, caso vocês fossem construir, tá certo? Através do software. Então, essa sétima questão seria para vocês construírem, depois teriam que imprimir e colar no caderno, enfim. Mas não precisa vocês fazerem. Agora, na oitava questão, vamos ter o seguinte. Observe ao lado a representação do colar e, a partir dela, responda aos itens a seguir. Gente, temos agora o que escrito? Temos agora um triângulo escrito em uma circunferência. Então, aqui tem assim, ó. Na figura, trace segmentos ligando o ponto a cada um dos vértices do triângulo equilátero, inscrito na circunferência. Em seguida, façam aí, tá? Que eu nem fiz. Eu não esquecendo. Vocês irão fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Gente,
Vocês viram aqui, do ponto A ao ponto E, ligar. Do ponto A ao ponto B, do ponto A ao ponto D. Vocês aqui na sala, que eu esqueci de fazer, ó, vão ligar, presta atenção, do ponto A ao ponto E, do ponto A ao ponto D, do ponto A ao ponto B, ok? Liguem aí. Aí tem assim, ó, trace segmentos ligando o centro A cada um dos vértices do triângulo equilátero escrito na circunferência. Em seguida, nomeie os lados do triângulo com a letra L. Então, vocês vão colocar aqui, ó, preste atenção. Depois vocês vão dizer que não viram, ó. Vão colocar aqui, ó, L, L, L. Pessoal aí de casa, vão colocar aqui, ó, L, L e L, tá bom? E os raios com a letra R. Esses segmentos que vocês uniram, do A para o E, do A para o B e do A para o D, vocês vão colocar a letra R. Alguma dúvida para fazer a letra A, que eu acabei de explicar, porque eu não coloquei aí? Vocês vão unir da A para E, da A para B e da A para D. É. Ó, rapidinho. Do A para o E, do A para o B e do A para o D. Logo em seguida, nos lados do triângulo, vocês vão colocar a letra L. L, L, L. Aqui, ó. L, L, L. E depois, esses segmentos que vocês formaram, vocês vão colocar em cada um deles a letra R, que será o raio. Ok? Pessoal de casa, alguma dúvida para fazer isso? Alguma dúvida? Pronto, vou passando, tá? Passando para a próxima questão. Aí tem assim, ó. Letra B. Letra B. Tem assim. De acordo com os registros realizados no item anterior, determina a medida dos ângulos centrais, que são BAE, EAD e DAB. Então, nesse caso, gente, presta atenção. Eu vou perguntar assim para vocês. Ó, pronto? Em uma circunferência, qual é o valor em graus? 360 graus. Quando eu coloco um triângulo escrito em uma circunferência, eu estou dividindo uma circunferência em quantas partes? Em três, ó. Aqui é uma, duas, três. Então, para saber, porque a medida do ângulo central não é igual à medida do arco correspondente a ele, ó, então, nesse caso aqui, prestem atenção. 360 dividido por 3 é igual a quanto? 120. Então, todos os ângulos centrais medem 120 graus. Pois 360 graus dividido por 3, tá certo? Por 3 triângulos, é igual a 120 graus. Pedro, você que chegou agora, veja só. Nesse caso aqui, Pedro, o que vai acontecer? Eu não coloquei aqui, terminou esquecendo. Você vai unir, tá certo? Os segmentos aqui, ó. O A é o centro da circunferência. Aí você irá unir do A para o E, do A para o B e do A para o D. Em cada um deles, você vai colocar a letra R de raio, será o raio. E aqui você vai colocar a letra L, que são lados. Aqui L, L e L. Só isso. Essa é a resposta da letra A, ok? Pessoal aí que estão. O sétimo não precisa fazer, não, que seria no SOP, tá certo, Pedro? Pessoal aí. Vou passar, tá bom? Para o próximo slide. Pronto. Vocês aí terminaram? De quem? Por quê, Paula?
Gente, vamos lá. Olha, letra C. Determine o ponto M. Rapidinho, deixa eu terminar aqui. Gente, aqui rapidinho, estou aguardando até alguns alunos concluírem para eu poder explicar essa página aí. Olha, vou passar, tá? Ó, determina o ponto M, que é o ponto médio, do segmento ED e trace um segmento unindo o ponto A da circunferência ao ponto médio determinado. Em seguida, discuta com seu professor e seus colegas sobre o que esse segmento ele representa. No caso, é o apótema, né? Então, aqui é o lado, no caso, ED. Vocês iriam botar aqui, ó. Nesse lado ED, vocês vão colocar aqui, ó, um ponto M. Aqui, ó, um ponto M, vocês vão colocar e vão unir do A até o M, tá certo? Que será o apótema. Façam isso, ó. Coloca o ponto M aí, aqui mais ou menos, ó, ponto M, e vão unir do ponto A ao ponto M. Então, vocês sabem que, nesse caso, esse segmento ele representa o apótema do triângulo, porque vocês sabem que apótema ele vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono, que no caso é o triângulo, tá bom? Então, aqui, ó, como EAD é igual a 120 graus, que nós acabamos de ver, e o apótema, ele é bissetriz. Bissetriz, vocês sabem que é o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Desse ângulo central, temos que o ângulo MAD, no caso, a metade de 120 graus, 60 graus. Então, observe a figura ao lado e complete os espaços em branco para calcular a medida do lado do triângulo e do apótema, utilizando as relações trigonométricas seno e cosseno do triângulo MAD. Prestem atenção, aqui, ó. Cosseno de 60 graus. Cosseno é o cateto adjacente. Vejam que o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é A. O cateto oposto vai ser L sobre 2. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é R. Então, o cosseno será cateto adjacente, que é A, sobre hipotenusa, que é R. E o cosseno de 60 é 1/2. Então, aqui vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 2 vezes A, 2A, 1 vezes R, R. Então, isolei o A, então o 2 passou a ser divisor de R. Então, para encontrar o apótema de um triângulo escrito em uma circunferência, será R sobre 2, raio sobre 2. E o seno de 60? Cateto oposto, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa R. O cosseno de 60 graus, cosseno não, seno de 60 graus
é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui, divisão de frações, repete a primeira, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. Então, aqui, ó, repete, raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual L vezes 1, L, 2 vezes R, 2R. Então, aqui, ó, produto do meio pelos extremos, 2 vezes R, 2 vezes L, 2L, 2R vezes raiz quadrada de 3, 2R raiz quadrada de 3. Isola, no caso, o L, tá certo? E o 2 passa a ser divisor de 2R raiz quadrada de 3. Pode cortar o 2, então o lado, para encontrar o lado de um triângulo inscrito em uma circunferência, será igual ao raio raiz quadrada de 3, certo? Finalizem aí para poder passarmos para o próximo slide. Oi, Heloísa. Oi, Heloísa. A senhora acha que consegue terminar esse capítulo até quando, Karine? Eu acho que o que, Heloísa? A senhora consegue terminar esse capítulo até quando? Esse de apótema, É. Heloísa, eu pretendia terminar ele hoje, disse. Eu pretendia hoje, mas vamos ver se eu consigo. Porque não tem tanta coisa, não. Agora, porque alguns alunos demoram muito fazendo, entendeu? Porque se fossem mais rápidos, dava para gente terminar ele hoje. Pronto, gente, vou passar, tá? Olha, então aí, ó, presta atenção. A conclusão que nós temos é que para encontrar o lado de um triângulo escrito em uma circunferência, será raio, raiz quadrada de 3, e o apótema será raio sobre 2. Então, só existem esses três, tá certo? Pronto. Só existem esses três. No caso, nós vimos o hexágono escrito em uma circunferência, o quadrado escrito em uma circunferência e o triângulo equilátero escrito em uma circunferência, onde nós vimos como encontrar a medida do lado e a medida do apótema, tá certo? Pronto. Para encontrar a medida do lado e do apótema, quando esses polígonos eles estão inscritos em uma circunferência. Então, na nona questão, vamos ter assim. Sabendo que a medida do raio da circunferência do colar encontrado pelo grupo de turistas é 4 centímetros, determina a medida do lado do triângulo escrito na circunferência, verificando se as medidas encontradas na seção no mundo digital coincidem. Em seguida, determine também a medida do apótema desse triângulo. Utilize raiz quadrada de 3 igual a 1,732. Gente, presta atenção. Como é que nós encontramos a medida do lado? Lado é igual a R, que é o raio, raiz quadrada de 3. Então, quem foi o raio? 4. Aí pede para substituir o raiz quadrada de 3 por 1,732. Então, basta vocês multiplicarem. Então, 4 vezes 1,732. Então, a medida do lado será
igual a 6,928 centímetros. E do apótema, vocês iriam fazer o quê? Para encontrar o apótema, é o raio dividido por 2. Como o raio é 4, então 4 dividido por 2, 2. Então, o apótema será igual a 2 centímetros. Muito simples. Então, quando chega essa parte de vamos verificar sua compreensão, então já finalizou o conteúdo sobre apótema, só vai agora aplicar algumas questões com relação a esse conteúdo, tá certo? Então, vamos prestar atenção agora. Pronto? Olha, vê só. Continuando. Vamos ter o seguinte. 10ª questão. O teto do salão de determinada casa está sendo decorada para a passagem do ano. Ele tem forma circular, possui uma imagem hexagonal, acoplada e em seu centro um lustre ilumina o ambiente, de modo que o teto se parece com um hexágono regular, inscrito em uma circunferência. Observe sua representação. Deixa eu só ver aqui. Você está me escutando? Tá. Então, ó. Observe sua representação ao lado, sabendo que a medida do raio da circunferência é igual a 2 metros. Determina a medida do lado do hexágono regular e do apótema. Gente, o polígono aí escrito é qual? Que a questão falou? Que polígono é esse? Hexágono. A questão pediu para encontrar lado e apótema. Para encontrar o lado de um hexágono escrito em uma circunferência, a fórmula é o quê? L igual a R, ou seja, o lado será igual à medida do raio. O raio foi quanto? 2. Então, se o raio foi 2, o lado será quanto? 2, tem nem cálculo, 2 centímetros. E o apótema é o quê? Raio, raiz quadrada de 3 sobre 2. Quem é o raio aí? 2. 2 dividido por 2? 1 pode cortar, né? Sobrou só quem? Raiz quadrada de 3. Como a questão não pediu para substituir o raiz quadrada de 3, então permanece, tá certo? Então, o apótema foi igual a raiz quadrada de 3 metros. A ordem de quê? Ah, Entendi agora. Posso passar, né? 11ª questão. Ó, o cálculo está embaixo da 11ª e a 12ª. Vou explicar, tá? Tem assim, ó. Para iluminar o salão descrito na atividade anterior, nas paredes laterais, foram instaladas algumas luminárias com o formato ainda hexágono, não é isso? Inscrito em uma circunferência. Então, para combinar com a decoração do teto, sabendo que o perímetro é o quê? Todos os lados, soma de todos os lados. Então, aí, sabendo que o perímetro desse hexágono regular escrito mede 180 centímetros, determina a medida de seu raio e de seu apótema. Gente, se eu tenho um perímetro para encontrar a medida do lado, é fácil, né? Porque se o polígono é um hexágono, o hexágono tem quantos lados? 6. Se o perímetro foi 180, para encontrar a medida de cada lado, eu faço o quê? Divide 180, como está aqui embaixo, ó, dividido por 6 é igual a 30 centímetros.
A medida do lado é igual a 30 centímetros. Mas a medida do lado não é igual à medida do raio, quando se trata de hexágono escrito. Então, se o lado é 30 centímetros, o raio também é 30 centímetros. Isso quando é hexágono, tá certo? Aí agora eu vou encontrar o apótema. Como é que nós encontramos o apótema? Se vocês voltarem aí no livro de vocês, é R raiz quadrada de 3 sobre 2. Quem foi o raio que a gente acabou de encontrar? 30. Então aí, como foi que eu fiz aqui? Eu substituí, tá certo? O R por 30, como vocês poderiam observar. O raiz quadrada de 3 por 1,73, como a questão pediu. Aí eu multipliquei 30 vezes 1,73, 51,9. Dividido por 2, 25,95 centímetros é o apótema. Mas vocês poderiam também ter feito diferente. Poderiam ter feito, no caso, o raio é 30, então... Karine, Oi. a senhora pode voltar naquela outra página para eu tirar print rapidinho do 10º quesito? Eu volto, rapidinho, eu volto. Aí vocês poderiam fazer de que forma também? 30 dividido por 2, 15, né? 15 multiplicaria por 1,73, também daria 25,95 também, tá bom? Que, inclusive, eu acho que fica bem mais fácil, né? Porque aqui já fazia 30 dividido por 2, é bem simples, né? 15 vezes 1,73 daria 25,95 centímetros. Deixa eu voltar isso aqui, né? Essa, Heloísa. É, Islane. Eita, eu já Ela me tá com o meu nome no confundo. pensamento, ela. Mas É porque a voz saudade. parece mesmo, viu? Já Parece. tirei. Olha, mas deixa eu dizer para vocês, sabe por que eu não estou vendo quem são vocês? Porque quando eu estou botando a apresentação, eu não vejo quem fala, não. Entendeu? Ah, Aí, entendi. aí por isso que eu tô confundindo. Porque, pronto, aí agora eu voltei aqui, aí eu vi quem está falando. Mas quando está na apresentação, naquela partezinha maior, não dá para ver, não, quem estava falando, não. Já tirou o print? Já. Pronto. 12ª questão. Esse nomezinho aí, tá certo? É um campo de escalada na areia localizado no templo dos Senkeno, acho que é isso mesmo, no Japão. Ele recebe muitas visitas na virada do ano. Trata-se de um pequeno campo circular com pedaços de madeira aproximando-se de um quadrado. Eita, qual é a figura agora escrita? Um quadrado. Aí vocês vão lá, tem no livro de vocês a fórmula, tá certo? Como é que encontra aí o lado e o apótema de um quadrado escrito em uma circunferência. Aí a questão diz que o raio é igual a 7 centímetros. Então, com essas informações, determine o valor do lado do quadrado escrito e de seu apótema. Então, utilize raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Então, para encontrar o lado de um quadrado escrito em uma circunferência, é essa fórmula daqui, ó, que eu coloquei. L igual a raio, raiz quadrada de 2. O raio foi 7. Substituir o R por 7. E o raiz quadrada de 2, a questão pediu para substituir por 1,41. Então, só é vocês multiplicarem 7 vezes 1,41, 9,87 centímetros. E para encontrar o apótema de um quadrado escrito em uma circunferência, será R, que é o raio, raiz quadrada de 2 sobre 2, onde o raio foi 7 e o raiz quadrada de 2, a questão pede para substituir por 1,41. Tá certo? Eita, aqui é 1,41, tá certo, gente? Ficou 1,71, é 1,41. Deixa eu ver se dá para eu... Essa aqui é 1,41. Certo? Tá, o pessoal não tirar o print errado. Pronto, aqui. Tá certo as contas. Foi erro de digitação. É porque esse aqui eu não consigo tirar, não. Nesse computador eu não consigo tirar, não. Mas consertem aí, viu? Nesse eu consigo tirar, nesse aqui eu não consigo tirar, não. Aí aqui, ó, é 1,41. Então, aqui, 7 vezes 1,41, as contas estão certas. Só foi erro de digitação mesmo. Dá 9,87 dividido por 2 será igual a 4,935 centímetros. Será o apótema, tá certo? E aqui, o lado que a gente encontrou foi 9,87 centímetros. Ok? Gabriel, você terminou? Terminou? Ó, posso passar?
Posso passar também, pessoal que estão em casa, posso passar? Olha, 13ª questão. E a 14ª, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui no livro. Pronto, ó. Vejam só. Ainda temos tempo suficiente. Vamos até a página 33, tá certo? Vamos até a página 33. 13ª questão. Uma das tradições japonesas no final do ano são os... Acho que é o Ovarai, né? Sei lá. Programas de televisão humorísticos. Neles são apresentados diversos jogos, pegadinhas e shows de entretenimento. No encerramento desses programas, inicia-se o Ano Novo japonês. Suponha que o palco de uma dessas emissoras possua o formato de um quadrado inscrito em uma circunferência. Ainda é quadrado, tá certo? Inscrito em uma circunferência e que a medida do apótema desse quadrado seja a raiz quadrada de 2 metros. Determina a medida do raio da circunferência do palco e do lado do quadrado. Eita, vejam nessa questão. Já deu quem era o apótema, quer saber quem é o raio. Então, para encontrar o apótema, tá certo? De um quadrado, é fácil. Olha, para encontrar, agora eu não dei não esse assunto não, mas ele é fácil. Ó, esse assunto do 9º ano. Olha, para encontrar o apótema de um quadrado escrito, a fórmula é essa. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas eu já sei quem é esse A, que é o apótema, que foi raiz quadrada de 2. Substituir, tá certo? Então, repete o que está no segundo lado. Esse 2 aqui que está como divisor, vem para o primeiro lado, multiplicando, fica 2 raiz quadrada de 2 igual a R raiz quadrada de 2. Pode cortar raiz quadrada de 2, porque ele está nos dois lados. Então, quer dizer que o raio é igual a 2 centímetros, tá certo? E a medida do lado? Para encontrar o lado de um quadrado escrito, a fórmula não é essa daqui? R raiz quadrada de 2. Como o raio que eu acabei de encontrar foi 2, então a medida do lado será 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Fica dessa forma mesmo, porque a questão não pediu para substituir o raiz quadrada de 2, não. Aí termina aqui, tá certo? 14ª questão, prestem atenção. Outro programa televisivo bastante assistido pelo japonês é o Kohaku, acho que é isso. Nele, muitos artistas consagrados da música japonesa são convidados a realizar shows para despedirem-se do ano que está terminando e dar boas-vindas ao ano novo que chega. Participar desse evento é uma grande honra para os artistas. É como um selo que confirma seu sucesso. Suponha que Suponha que um famoso artista tenha realizado uma apresentação em um palco em forma de triângulo equilátero. Agora é o triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Considerando que a medida do lado desse triângulo é 10, veja só, deu a medida do lado, tá certo? 10,2 metros. Determine a medida do raio da circunferência e a medida do apótema. Então, utilize raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Preste atenção. Quando o triângulo ele está inscrito em uma circunferência, para encontrar a medida do seu lado, será igual a raiz quadrada de 3. Como eu já sei quem é o lado que a questão acabou de dar, é 10,2, eu substituí o L por 10,2. Igual a substituir o raiz quadrada de 3 por 1,7, como a questão pediu. Então, aí vocês poderiam isolar o R, o 1,7 que estava multiplicando com R, passaria a ser divisor de 10,2. Se vocês efetuarem aí essa divisão, que é uma divisão simples, por que é simples? Porque como tanto dividendo como divisor tem uma casa decimal, pode tirar vírgula. Então, seria 102 dividido por 17, que é igual a 6. Logo, o raio seria igual a 6 metros, viu? Aí centímetros, mas é metros. 6 metros. E o apótema? Como é que nós encontramos o apótema de um
triângulo escrito em uma circunferência. Será o raio dividido por 2. Qual foi o raio que eu acabei de encontrar? 6. 6 dividido por 2, 3 centímetros. No caso, metros, né? Está em metros. 3 metros. Ok? Dúvidas? E aí, tem alguém fazendo? Alguém que está em casa estão fazendo? Olha, vejam só. Vou passar aqui, tá? A questão de... Vocês sabem, talvez, eu não sei explicar vocês direito, até porque eu posso dar uma suposição, tá certo? Até porque não foi passado nada ainda para os professores com relação à nota de vocês da quarta unidade. Mas eu acredito que a quarta unidade, uma das notas será... Não. Uma das notas... Não cheguei na sua turma ainda, não. Uma das notas que provavelmente será é o livro atualizado, entendeu? Provavelmente. Por quê? Porque estamos aí nessa batalha para concluir esse livro, temos até a quinzena de janeiro, entendeu? Então, assim, talvez não dê tempo para fazer alguma avaliação. E principalmente que temos feriados, né? Temos aí o feriado de Ano Novo, o feriado de Natal. Então, cuidado, tá? Para não ficarem aí para não ficarem aí, tá certo? Presta atenção, para não ficarem aí acumulando atividades. Ah, vou deixar sair depois. Depois vai ter uma data para vocês entregarem, vai ter muita atividade para vocês fazerem, vocês não vão dar conta e vocês vão ficar sem nota, tá? Porque vai ter recuperação também. Então, cuidado aí para poder não se prejudicarem. Oi? Em casa? Não sei. Ó, oi. Gente, 15ª questão para finalizar aí essa página 29. Observe abaixo dois modelos de colares que foram retirados de dois Fukubukorô. Hã? 23. Em seguida, calcule a medida do lado e do apótema de cada um deles. Gente, muito fácil aí, né? Vai calcular o lado e o apótema. Que figura é essa que está escrita? Olha, se vocês voltarem só aqui, ó, vocês vão ver que para encontrar a 14ª não foi do triângulo, para encontrar o lado é raio, raiz quadrada de 3. O apótema, raio dividido por 2. Nesse caso, até coloquei aqui, nem tinha visto. Nesse caso aqui, quem foi o raio da letra A? Então, o lado será o quê? 3, raiz quadrada de 3 centímetros, tá certo? E o apótema? Eita, tirem aí esse raiz quadrada de 3, viu? Existe não, ele não, viu? Aqui, ó, não existe não. Então, e o apótema? O apótema é o raio, quem é o raio? Então, fica 3 sobre 2. Pode colocar 1,5, porque 3 dividido por 2, 1,5. Ok, gente? Aqui não existe esse raiz quadrada de 3 não, viu? Aí agora, na letra B, para encontrar o lado, não é raio, raiz quadrada de 3? Quem é o raio da letra B? Então, fica 6 raiz quadrada de 3 centímetros, tá bom? E o apótema? O apótema também colocou errado, ó, aí o livro. Ó. Gente, consertem aí também, viu? Não existe esse raiz quadrada de 3 não, viu? Cancele esse raiz quadrada de 3. É raio dividido por 2. Quem foi o raio? Não foi 6? 6 dividido por 2? Então, dá 3 centímetros. Então, não existe esse raiz quadrada de 3 nos apótemas, não. Tanto da letra B quanto da letra A. Tira esse raiz quadrada de 3, tá certo? Ok? Posso passar, pessoal? Posso? Pode. Pronto, olha. Agora, vamos para outro conteúdo. Vamos. Só esse. Pronto, só isso. Gente, vamos
Olha, áreas de polígonos regulares e área total da superfície de um sólido geométrico. Prestem atenção aqui, tá? Também é um conteúdo fácil, mas envolve mais fórmula, viu? Olha, outros países também localizados no continente asiático é o Cazaquistão. Por lá, o Ano Novo é conhecido como Nowruz, que quer dizer novo dia, novo dia, com 3.000 anos de história. O país celebra a data com bailes, concertos musicais, né? Espetáculos de lutas com personagens de lendas locais e, como não poderia faltar, comidas e bebidas tradicionais. Primeira questão. Na passagem do ano, os jovens cazaques costumam se divertir em um brinquedo similar, tá certo, ao balanço. Tem aí o nome do balanço, tá? Um jovem fascinado pela matemática observou que a posição dos pilares apoiados no chão desse brinquedo formavam uma figura geométrica similar a um hexágono regular. No caso aqui a base, essa partezinha de amarelo, tá certo? Por isso a brincadeira é conhecida como 6 pilares. Letra A. Pronto? Ó, a fim de determinar a área do polígono formado, o jovem teve a ideia de desenhar um hexágono regular e dividi-lo em triângulos congruentes. Como tá aí, ó. Estão vendo que tá dividido? Vocês vão fazer isso também no livro de vocês, viu? Do hexágono. Aqui, ó. Isso. Aí tem aí, ó. Dividir esse hexágono em triângulos, tá bom? Vocês irão perceber que irão existir 6 triângulos. Esses triângulos, eles serão congruentes, certo? Ou seja, os seus lados terão a mesma medida. Vamos lá. Então, ó, letra A fim de determinar a área do polígono formado, o jovem teve a ideia de desenhar o hexágono regular e dividi-lo em triângulos congruentes, cujos vértices que são os pontos, representam a posição dos pilares. Faça isso você também, represente na figura ao lado todos os triângulos congruentes que o jovem conseguiu desenhar. Em seguida, responda quantos triângulos congruentes foram formados. Então, foram formados 6 triângulos congruentes, certo? Letra B. Letra B. Para descobrir, preste atenção, gente, por favor. Olha, letra B. Para descobrir a área total dessa figura, é necessário, em primeiro lugar, saber a área de cada um dos triângulos congruentes que compõem o hexágono regular. Escreva no espaço ao lado a fórmula matemática que permite calcular a área de cada triângulo. Como é que encontra a área de um triângulo? Não, é base vezes altura dividido por 2. Porque o triângulo é a metade de um retângulo. Se o retângulo, para encontrar sua área, é base vezes altura, então o triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá certo? Então aí o A maiúsculo aí é a área, o B é a base, o H, para diferenciar de área, nós colocamos H para altura, dividido por 2, ok? O que é que vocês iriam fazer aqui? Não esquecendo, vocês irão aí dividir o hexágono em 6 partes, irão colocar aí que formaram 6 triângulos congruentes e colocar a fórmula que encontra a área de cada um dos triângulos, ok? Não, nesse caso não tem hipótenusa aí não, porque o triângulo não é retângulo não, entendeu? Aí, essa fórmula aí é para encontrar a área de um único triângulo. Quantos triângulos tem aí? Se for para encontrar dos 6, tem que multiplicar o resultado por 6. A gente vai ver isso também mais adiante, tá bom? Pessoal, aí vou passar, tá? Posso? Pronto, aí o que eu acabei de falar quando o Pedro perguntou. Vamos agora fazer o seguinte, vamos substituir aí, aqui nós chamamos o quê? A base de B e a altura de H.
Vocês vão ver aí que a gente vai substituir, tá? Tem aí. Sabendo que a altura de cada triângulo é igual ao apótema. Então, vou substituir, no caso, a altura H por A. Tá certo? E que o lado do hexágono tem medida L. Então, a base, que era a medida do lado, vou substituir por L. E que a quantidade de lados do polígono regular está representada pela letra N. Ou seja, N é o número de lados que vai ter o polígono, tá certo? Então, como podemos representar a área desse polígono? Então, para representar a área de um polígono, nós iremos representar através dessa forma aí. A de área é igual à medida do lado multiplicado pelo apótema, dividido por 2, e o resultado multiplicado pelo número de lados, ok? Isso é para achar a área de um polígono, tá certo? Não, veja só. Aqui nós encontramos a área para encontrar a área de um único triângulo. Porque os polígonos regulares, eles não podem ser divididos em triângulos. Tá certo? Então, a partir disso, nós iremos criar uma fórmula para encontrar a área de qualquer polígono. Então, para encontrar a área de um polígono, nós iremos multiplicar a medida do seu lado pela medida do apótema, dividir o resultado por 2 e multiplicar pelo número de lados que tem esse polígono, que é N. É isso que você perguntou? É de qualquer polígono, entendeu? Vou passar aqui, ó. Você percebeu a área de um polígono regular? Quando ele diz regular, para vocês não esquecerem, polígono regular é quando todos os lados do polígono eles possuem a mesma medida, como o quadrado, o hexágono, o triângulo equilátero. Eu já não posso dizer que um triângulo isósceles ele é um polígono regular. Ele é um polígono? É, porque ele é formado por segmentos de reta, é uma figura em que os segmentos eles não se cruzam, é uma figura fechada, mas não é um polígono regular, porque todos os lados não terão a mesma medida. Eu só posso dizer que o polígono é regular quando eu tenho certeza que todos os lados possuem a mesma medida. Então, aí, a área de um polígono regular pode ser determinada a partir da decomposição desse polígono em triângulos equiláteros. Tá certo? Então, como nós fizemos aí, pegamos o hexágono e dividimos eles em 6 triângulos congruentes. Então, a partir daí, podemos encontrar qual é a medida da sua área. Isso, é. Ó, letra D. Converse com seu professor e seus colegas sobre o que é necessário fazer para descobrir o perímetro de um polígono regular. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, aí, ó, é necessário multiplicar a quantidade de lados pela medida do lado do polígono, não é verdade? Por exemplo, se eu tenho um hexágono, se o lado de cada... Se a medida de cada lado é igual a 3 centímetros, qual é o seu perímetro? 18, muito bem. Certo, pessoal que está em casa? Para encontrar o perímetro de um polígono regular, basta multiplicar a medida do seu lado pelo número de lados, ou somar tudinho, não é verdade? Então, se eu tenho, por exemplo, que um hexágono, a medida do seu lado é igual a 3 centímetros, o seu perímetro você poderá somar o 3 6 vezes, ou simplesmente multiplicar a medida do lado, que é 3 centímetros, por 6, porque 6 é o número de lados. 3 vezes 6, no caso, 18 centímetros seria o perímetro. Letra E. De acordo com a conclusão obtida no item anterior, preencha os espaços ao lado para descobrir como se pode representar o perímetro de um polígono regular e utilizar essa relação para calcular a medida da área do polígono. Presta atenção. Perímetro, representado pela letra P, será igual ao número de lados vezes a medida do lado. Não é isso? N é o número de lados, L é a medida do lado. Isso, esse é o perímetro. E para encontrar a área, tá certo? Basta também, ó, outra fórmula que eu posso desenvolver, além daquela que eu mostrei para vocês. Se eu multiplicar, por exemplo, o perímetro vezes o apótema dividido por 2, eu tenho aí a área. Então, aqui, ó, a medida da área de um polígono regular é dada pela metade do produto da medida do perímetro, P, pela medida do apótema, A. Ok? Ok, gente? Tem alguém fazendo ainda?
Oh, por favor. Pronto. Pessoal aí, ó, para vocês irem adiantando. Pronto. 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 15 para as 12. Eu acho que vai dar tempo. Eu quero ir até a 33, porque vou logo dizendo, viu? A 30, olha, a 34, a 35, parece que eu vou olhar aqui. Parece que a 36 e a 37 também é de casa. Não, tem umas que é de casa. Para a sala, hoje é até 33. Olha, vamos lá. Letra F, da página 31. Considerando, preste atenção, gente, considerando que o hexágono em questão esteja inscrito em uma circunferência com raio igual a 100, com raio igual a 150 centímetros, determine. Olha, gente, vocês lembram que a gente acabou de ver que quando o hexágono ele é inscrito em uma circunferência, a medida do seu lado é igual à medida do raio? A gente viu isso nas fórmulas. Então, se ele diz que o raio é igual a 150 centímetros, a medida do lado também será igual a 150 centímetros. A medida do perímetro. Então, 150 vezes 6, muito bem. Porque se cada lado mede 150 e é um hexágono, tem 6 lados, 150 vezes 6, 900 centímetros. E do apótema? Vou voltar aqui só para vocês verem a fórmula, tá? Olha, ele falou agora como raio. Isso mesmo. O raio dividido por 2, o raio é 150, dividido por 2 dá 75, raiz quadrada de 3. Então, a apótema é 75, raiz quadrada de 3 centímetros. Porque 150 dividido por 2, 75, repete o raiz quadrada de 3 centímetros. A medida da área do hexágono que representa a área ocupada pelo brinquedo. Gente, a área. Então, a área não é o perímetro vezes o apótema, dividido por 2. Aqui a fórmula. Perímetro é igual a área, área não. Perímetro vezes apótema. Isso. A área é igual ao perímetro vezes o apótema dividido por 2. Quem foi o perímetro que a gente encontrou aí? 900. Quem foi o apótema? Então, 900 vezes 75. Aí o resultado divide por 2. Tá certo? E vai repetir o raiz quadrada de 3. Então, aí, 95 vezes 75, o resultado dividido por 2, será igual a 33.750 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Sempre que tratamos de área, a unidade de medida é elevado ao quadrado. Ok? Na celebração do Nowruz, acontecem espetáculos em grandes palcos em locais públicos e reservados. Um deles é o espetáculo de luta, esse espetáculo aí, que é uma arte marcial milenar, considerada uma das mais antigas do mundo. As preparações começam bem antes do final do ano, para que nada dê errado no dia. Vamos acompanhar um pouco a montagem do palco para esse espetáculo. Vamos lá. Segunda questão. Suponha que o palco utilizado para o espetáculo de luta, no dia da celebração, tem um formato idêntico ao da imagem ao lado. Então, observe essa imagem ao lado. Estão vendo aí que essa base é um hexágono. Aqui, ó. É um hexágono. Nesse hexágono, percebam que a medida do lado, 10 metros, e a altura é 1,5 metros. Então, aqui, ó. O palco montado para essa luta representa um sólido geométrico. Qual o nome dado a ele? Então, esse sólido geométrico, ele é um poliedro. O que é um poliedro? Poliedro é uma figura geométrica onde suas faces são planas, tá certo? As suas faces são polígonos. Nesse caso aí, temos aí um prisma. Prisma é um poliedro. Por que um prisma? Porque tem duas bases, de cima, superior, de baixo, inferior. Então, é um prisma. E essas bases são poligonais.
O cilindro, não, o cilindro é um corpo redondo, porque ele rola. Entendeu? Nesse caso, e o cilindro, as suas bases são circulares. E para ser um prisma, as suas bases têm que ser poligonais, formato em polígono. Entendeu? E além do mais, as suas faces laterais são retangulares para ser um prisma. Então, qual é a característica de um prisma? Ter duas bases poligonais, a base superior e a base inferior, e as suas faces laterais serem retangulares, tá certo? Isso é um prisma. E um prisma é o quê? É um poliedro, porque suas faces são planas, tá certo? Aí você falou o cilindro, que é parecido, ele não é um prisma, porque as suas bases, tem duas bases também, são circulares, não são poligonais, certo? Então aí, ó, o sólido, ele é chamado de poliedro, no caso da figura, é chamado de prisma hexagonal, porque suas bases são no formato de um hexágono, tá certo? Pode, pessoal. Obrigada, Vicimã. Hum. Gente, assim que eu puder passar, me avisem. E eu tô comendo, viu? Gente, presta atenção. Provavelmente, ó, é, eu pretendia, por favor, meu filho, está saindo tudo na gravação. Olha, vejam só, provavelmente só vai dar para ir até esse slide, porque já estamos chegando já, né? Na hora, então vou só até esse slide que eu vou explicar justamente até onde vai dar. Então, na próxima aula, que no caso é amanhã, né? Aí eu finalizo e provavelmente já entro no próximo capítulo, tá bom? Então vamos lá. Letra B, tem assim: quantos e quais são os polígonos que compõem a base desse sólido? Então aí, ó, o polígono da base do palco, ele é um hexágono. Aí pergunta também: e quantos e quais são os polígonos que compõem as faces laterais? Então aí, ó, nesse caso, temos aí o polígono da base do palco é um hexágono e são dois. No total, é a base e o topo. E o polígono das faces laterais, eu já tinha falado para vocês, é um retângulo e vão ter seis, né? Porque já que é um hexágono, então vão ter seis no total, tá? Então temos aí, lembre-se, os sólidos geométricos formados apenas por faces planas são chamados de poliedros. E os poliedros podem ser prismas e pirâmide. A diferença de pirâmide é que a pirâmide vai ter apenas uma base e um vértice lá em cima, que a gente chama de vértice principal. E outra diferença também é que as faces laterais do prisma é o quê? Retangular. E da pirâmide é triangular, tá certo? Então aí, ó, prismas e pirâmide são figuras espaciais chamadas de poliedros, pois possuem
todas as faces planas, como eu falei para vocês. Por que são poliedros? Porque suas faces são planas, certo? Os sólidos que compõem pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada, e que rolam, são chamados de corpos redondos. Como eu falei, o que são os corpos redondos? São todos os sólidos que rolam, como o cilindro, o cone, a esfera, tá certo? Então, eles são classificados como corpos redondos, tá bom? Eles são sólidos geométricos, porém são corpos redondos, eles não são poliedros, tá certo? Aí na letra C, uma vez que você já estudou sobre elementos do sólido geométrico, calcule a área do polígono da base, sabendo que os lados desse polígono medem 10 metros. Registre seus cálculos no espaço abaixo. Vejam só. Eu vou explicar. Vejam só. Para encontrar o perímetro, nós vimos que é o quê? Número de lados, não é isso? Vezes a medida do lado. Então, quantos lados tem na figura? 6, não é isso? E qual é a medida do lado que a questão disse? 10. 6 vezes 10, 60 centímetros. Sabemos que, nesse caso, como é um hexágono, sabemos que a medida do lado é igual ao raio, não é verdade? Então, se nesse caso a questão diz que o lado mede 10 metros, tá bom? É metros. Se é 10 metros, então a medida do... Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Ficou centímetros, mas é metros, não é isso? Então, vejam só. Nesse caso aqui, sabemos que a medida do lado é igual à medida do raio. Se o lado é 10 metros, então nós temos que o raio também é 10 metros. Então, para encontrar o apótema, será o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Onde o raio foi 10. 10 dividido por 2, 5. Então, aí, o apótema é 5 raiz quadrada de 3. Para que eu encontrei isso aqui? Porque para encontrar a área, não é o perímetro vezes o apótema dividido por 2? A gente viu a fórmula para encontrar a área de qualquer polígono, é o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Eu não tinha um perímetro, acabei de encontrar, que foi 60. O apótema que a gente encontrou foi 5 raiz quadrada de 3. Lembrando que aqui, ó, é em metros, tá? Metros, aqui é metros, aqui é metros, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos substituir o P de perímetro por 60 e o A do apótema por 5 raiz quadrada de 3. 60 vezes 5, 300, porque o raiz quadrada de 3 não pode multiplicar, que é um número irracional. Então, 300 dividido por 2, 150 raiz quadrada de 3 metros quadrados. Tá certo? Tá aqui, ó. A área da base desse palco é 150 raiz quadrada de 3 metros quadrados, porque quando estamos trabalhando com área, a unidade de medida fica elevado ao quadrado, tá certo? Então, letra D. Agora, determine a medida da área do polígono que compõe cada face lateral. Eu encontrei apenas a medida da área da base do topo, não é verdade? Da base e do topo, que terão a mesma área. Se a área da base, no caso, 150 raiz quadrada de 3 metros quadrados, do topo também vai ser, né? Tanto da base quanto do topo. Agora, e as laterais? Vamos voltar aqui para a figura. Nas laterais, rapidinho. Nas laterais, não é um retângulo? Não é um retângulo? Como é que encontramos a área de um retângulo? Base vezes altura. Quem é a base aí? Quem é a base do retângulo? Quem é a base, gente? Aqui. Quem é a base? Quem é a altura? 1,5. Então, cada polígono da base lateral terá 15 metros quadrados, pois 10 vezes 1,5 é igual a 15 metros quadrados. Então, você percebeu, em um prisma em que as bases são formadas por polígonos regulares, as faces laterais, elas são retângulos congruentes. Como eu falei para vocês, que em um prisma, as suas faces laterais serão retângulos, e eles serão
congruentes, terão as mesmas medidas. A área total, que nós vamos ver na próxima aula amanhã, tá bom? Presta atenção, gente. A área total será o quê? No caso, presta atenção, tá? A área total será a área 1 mais 2 vezes a área B, em que a 1 é a soma das áreas de todas as faces laterais, tá certo? E a área AB é a área do polígono da base. Nós vamos ver isso aí amanhã, tá certo? Vou parar aqui. Aí eu quero que vocês só anotem a página de casa. Coloquei 34 e 35. 34 e 35 para casa, tá bom? Aí, olha, vejam o que vai acontecer. Presta atenção. Amanhã eu vou finalizar o capítulo vendo o restinho da página 32 e a página 33. Olha, página 34 e 35 vocês vão fazer só e não terá correção dela não, tá? Ok? Pronto. E amanhã já vamos começar com... Olha aí, Clara. Amanhã já iremos começar também com outro capítulo, tá certo?